Boa tarde, ou melhor, boa noite, pessoal do terceiro módulo. Hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre dança. Vocês já viram a origem da dança sob duas perspectivas, a perspectiva histórica e a perspectiva mitológica. Já viram que, de acordo com a história da dança, ela teria surgido ainda na pré-história, quando os homens acreditavam que a natureza era um deus e que através da dança podiam se comunicar com ela. Viram também, através da perspectiva mitológica, que os gregos antigos acreditavam que uma deusa chamada Reia, ou melhor, deusa não, uma titã chamada Reia, teria criado a dança para salvar a vida de seu filho Zeus. Bem, hoje eu vou apresentar uma divisão bem abrangente da dança. A dança, pessoal, ela pode ser dividida em dois grandes grupos: danças tribais e danças folclóricas. Hoje eu vou apresentar para vocês as danças tribais e dar alguns exemplos. Vamos lá. Bom, as danças tribais, elas estão ligadas às tradições e crenças de povos que ainda vivem sob costumes ancestrais, geralmente ritos de passagem ou iniciação. Geralmente essas danças elas servem para marcar a passagem de um momento para outro na vida de uma pessoa, uma fase para outra, ou também marcar as fases do ano, uma mudança em relação ao período de colheita, entre outros. Eu vou explicar melhor. As danças tribais, pessoal, elas existem em comunidades que levam ainda em conta antigos costumes. Nessas organizações sociais em que são valorizados costumes antigos, a dança ainda tem um valor muito parecido com aquele que tinha na pré-história e na antiguidade. Ainda serve como um ritual religioso, um ritual que serve para que o homem entre em contato com o sagrado, tá? E essas danças, as danças rituais, elas estão presentes em celebrações de passagem, como eu disse. Por exemplo, algumas tribos indígenas celebram um momento em que o jovem se torna adulto, passa a ser adulto. Existem em todas as culturas os rituais de casamento, quando duas pessoas deixam de ter uma vida individual e passam a viver juntos e começar a constituir uma família. Então a dança ela vai estar presente nesse ritual que marca essa mudança na vida da pessoa, é a passagem de uma fase para outra, né? Esses são os ritos de passagem, os ritos que marcam a mudança de fase da vida de uma pessoa. Também passagens do ano, marca o início do verão, o início do outono, o início da primavera, o início da colheita, da plantação. São momentos festivos para comunidades que ainda sentem essa ligação muito próxima com a natureza ou com entidades que para elas são importantes para a manutenção desses ciclos. Tá certo? Existem comunidades que, assim como os pré-históricos, ainda estão muito ligados à natureza com um sentimento de religiosidade. E
todas as vezes que esses fenômenos naturais, como por exemplo a passagem de uma estação do ano para outra, ou a passagem de uma fase da vida para outra, que são fenômenos naturais, acontecem, para essas comunidades são motivo de celebração e celebram com dança e música que são consideradas coisas sagradas e que servem para a comunicação com o sobrenatural. Então vamos aos exemplos de danças tribais. Uma delas é o toré. O toré, ele está presente nas manifestações culturais de diversos povos indígenas que vivem no Nordeste. O toré é um ritual que une dança, religião, luta e brincadeira. É praticado por muitos, como os Cariri Chocó, Chucuru Cariri e também o povo Chocó. E vocês mesmos poderiam dar aí outros exemplos. Quem mais que outros povos indígenas praticam o toré? Tenho certeza que vocês sabem. Isso não é, o toré não é nenhuma novidade para vocês. Mas quero ressaltar aqui que o toré é um exemplo de dança tribal, de uma dança que tem ainda essa ligação com antigas tradições e com a religiosidade dos povos indígenas brasileiros, da região Nordeste em especial. Outro exemplo, aliás, vamos seguir aqui ainda com o toré. A dança do toré é regida por uma música chamada toante, que é cantado por apenas um cantador ou cantadora e acompanhado pelos gritos ritmados do grupo de bailarinos. Os índios acreditam que através do toré podem materializar os espíritos dos chamados encantados. Os encantados para os povos indígenas são as pessoas que já faleceram, mas que ainda estão presentes em forma de espírito dentro da comunidade ou nos elementos da natureza e podem ser evocados através de rituais. Outra dança que é exemplo de dança tribal é a dança do ventre. A dança do ventre é uma famosa dança praticada originalmente em diversas regiões do Oriente Médio e da Ásia Meridional, de origem primitiva e nebulosa, datada entre 7.000 e 5.000 a.C. Por que nebulosa? Porque não se sabe ao certo. Acredita-se que a dança do ventre ela surgiu entre 7.000 e 5.000 anos antes de Cristo, mas entre esse período aí não se sabe exatamente quando essa dança surgiu, mas acredita-se que foi no Oriente Médio, ali pela região do Oriente Médio e Ásia Meridional. Seus movimentos aliados à música e sinuosidade semelhante a uma serpente foram registrados no Antigo Egito, na Babilônia, na Mesopotâmia, na Pérsia e Grécia. E tinham como objetivo preparar a mulher através de ritos religiosos dedicados a deusas para se tornarem mães. Com a invasão dos árabes, a dança foi propagada por todo o mundo. Então, veja bem, entre todas essas comunidades aí, a dança do ventre era praticada na antiguidade. Cada comunidade dessas, cada população humana dessas tinha sua própria cultura. O Egito tinha sua cultura, a Babilônia, a Mesopotâmia. Cada povo desses, cada local desses, tinha um povo com uma cultura própria e os seus deuses próprios. Então, no Antigo Egito, existia uma deusa chamada Ísis, que era a deusa da fertilidade. Então, era para essa deusa que as mulheres se dirigiam quando queriam pedir um filho, ou quando os homens queriam que a lavoura fosse mais abundante.
Já na Grécia Antiga, a deusa da fertilidade era a deusa da Afrodite. Aliás, era a deusa Afrodite, a deusa do amor, a deusa da beleza e da fertilidade. Então, cada local desses tinha uma deusa associada à fertilidade. O que havia em comum é que todas essas localidades praticavam a dança do ventre como uma forma de chamar a atenção dessas deusas para esse desejo de terem mais filhos, certo? Então, gente, para não dizer que eu não perguntei nada, eu vou querer que vocês respondam a partir desse vídeo essas perguntinhas aí, só para focar nos conceitos que eu quero que vocês lembrem para os futuros estudos, tá bom? Vocês vão responder a essas questões aí, ó. O que são danças tribais? Qual o objetivo da dança do ventre? Quem propagou a dança do ventre pelo mundo? E quem pratica o toré? Essas respostas estão nas lâminas desse slide. Vocês podem ir pausando o vídeo quantas vezes for necessário para procurar essas respostas e também para anotar o que vocês acharem que é necessário ficar no caderno para futura consulta. Eu aconselho que anotem tudo. É melhor anotar tudo. Tendo tudo no caderno, vocês veem quantas vezes quiserem, tá? E vocês podem pesquisar vídeos de dança do ventre, toré e outras danças tribais. Existem muitos exemplos de danças africanas, algumas do continente da Oceania, e existem algumas coreografias modernas baseadas nas danças tribais que vocês vão encontrar aí pela internet afora, tá certo? Qualquer dúvida me procurem, me perguntem. Até logo.